Audiobook Chaves da Consciência, a reconexão com o mundo interno. Capítulo 7. Pontos a se considerar no processo de expansão da consciência. Limpeza. É importante saber qual a fonte da nossa energia e ter em mente o seguinte questionamento: meu corpo está satisfeito com o que venho fazendo com ele? O segredo é o natural. Não devemos nos apegar ao corpo, mas precisamos respeitá-lo. As nossas necessidades, vontades e desejos são apenas artifícios da nossa mente para conseguir satisfação. Como verdadeiro processo químico, ela nos força a ir atrás daquilo que exige o mínimo esforço. Buscando otimizar a satisfação, os neurotransmissores descarregam impulsos elétricos, informando ao nosso corpo que ele está satisfeito. Mas não é isso que o nosso corpo realmente está dizendo. Assim, precisamos aplicar filtros mentais para separar os pensamentos de fora e filtros internos para bloquear os desejos. A chave que deve ser observada é: a mente sempre procurará o caminho mais fácil, mais rápido, com o maior potencial de recompensa. Não existe nenhum juízo de valor com relação ao que a mente realmente é. Ela não é boa nem ruim, é simplesmente um programa. E sendo um programa atrelado ao corpo, trabalha de forma racional, procurando equilibrar todos os acontecimentos que influenciam o corpo humano. Em determinada época, havia o ser que possuía equilíbrio corporal, que estava totalmente consciente da sua mente. Mas ele não foi criado assim. Se fez assim, através da disciplina e separando aos poucos o que era bom para o corpo e o que não era. Num processo lento e demorado, ele conseguiu extirpar todos os supérfluos que estavam diretamente ligados às emoções e atrelados aos neurotransmissores: serotonina, endorfina, citocina, tiamina, colina, uma série de aminoácidos, uma cadeia interminável, todas reagindo aos impulsos do prazer motivados pelo açúcar. Entretanto, o corpo percebeu que este elemento era um veneno e se rebelou contra a própria mente, proliferando em si mesmo como uma autodestruição, doenças e inflamação. O açúcar é a cocaína da humanidade e as indústrias continuam a inserir o açúcar em todos os alimentos, até nos salgados. Conhecedores da mente humana perceberam o quão fácil era trazer conforto e incutiram na mente das pessoas que nos momentos de solidão e depressão logo se imagina alguém no sofá com um pote de sorvete assistindo passivamente televisão. Isso foi amplamente disseminado. Mas o importante não é falar do que já sabemos, mas sim do que realmente importa. Não é ter mais informação, mas saber como lidar com elas. Corpo purificado. Indo direto ao ponto, a questão principal é que só existe um corpo purificado quando está totalmente limpo mentalmente das crenças, limpo fisicamente dos produtos artificiais e das químicas que o corrompem. Quando se entra no caminho espiritual, logo se percebe que os estados de meditação exigem que a mente esteja livre. Não que esteja vazia, não é isso. Ela deve estar livre das amarras, dos dogmas religiosos, das crenças coletivas. Se é assim para a mente,
Como é em cima, é embaixo, o mesmo se aplica ao corpo. Um corpo limpo ajuda a mente a ter um raciocínio mais equilibrado. Hoje somos bombardeados com a pior poluição que se possa imaginar, que são os ruídos. Todo lugar que alguém vá terá um barulho, um ruído. Raríssimos locais conseguem oferecer o silêncio. Mas esta é a dica. Quando promovermos a limpeza do nosso corpo através de qualquer método eficaz, que não vamos nomear, porque todos são diferentes e cada corpo reage de uma forma a determinado tratamento ou substâncias. Então nunca se indica nada, porque não podemos generalizar. Devemos sempre procurar por resultados. Ao experimentar um método e avaliar o resultado, se não foi o esperado, descartamos e partimos para outro método. O corpo nunca estará 100% limpo, mas quando ele estiver num nível razoável de limpeza, a mente se moldará a esta limpeza e conclui que tem que fazer a sua própria faxina. Um corpo limpo exige uma mente limpa, sem todos aqueles pensamentos voando de um lugar para o outro. Então, automaticamente, ela se adapta a este corpo que agora entende que está limpo ou procurando se limpar, e espontaneamente começa a fazer essa limpeza. A pessoa vai perceber que muitos dos conflitos mentais que tinha eram decorrentes de substâncias que estavam em seu corpo e ela não sabia. Sim, é tudo químico. O flúor calcifica a pineal, afeta a tireoide, os rins e tantas outras substâncias fazem o mesmo. Não há aqui nenhuma consideração se as substâncias são boas ou ruins. O que se deve ter em mente é que cada coisa no universo tem a sua aplicação, tem o seu propósito, tem a sua consciência. Um dos piores problemas do corpo são os parasitas. É preciso limpá-los, fazer a purga, desparasitar. A chave é limpeza. Aquilo que está limpo possui uma clareza. Essa clareza é uma sutileza, é um estado vibracional maior. Neste processo, devemos nos ver como um espelho. Nós refletimos a nossa essência livremente. Neste estado de consciência não há julgamento, apenas uma síntese analítica de resultados. A forma como vibramos, que é o mesmo que dizer a forma que pensamos, molda nossa existência. Sempre que olhamos ou cruzamos com alguém, devemos imaginar um espelho e naquele espelho está o nosso reflexo. Somos o outro, e se estamos purificados, renovados e reprogramados, transmitimos isso para essa pessoa. Querendo ou não, ela vai ceder a este poder, mas não de uma forma de subjugamento, mas numa forma de compreensão de que se estamos manifestando a nossa essência, ela também pode manifestar a dela, e juntos evoluímos. Vulnerabilidades. A evolução é um processo conjunto, mas a colheita é individual. Ao cruzar com alguém, devemos imaginar o espelho e este alguém será o nosso reflexo. Mentiras, pensamentos negativos, tudo voltará para nós, pois o espelho não cria, apenas reflete nossa criação. Por isso, é importante que a mente esteja sempre em harmonia com o meio que habitamos, porque todos estamos conectados. No início é doloroso,
mas não culmina na consciência de que somos inferiores, longe disso. E sim, alguém que reconhece suas vulnerabilidades, como ensina René Brown em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Quando a pessoa reconhece no outro suas vulnerabilidades, torna-se mais fácil o processo de interação, surgindo o abandono do egocentrismo e o exercício do altruísmo. Mas não leve essas palavras muito a sério. É um doar-se sem esperar receber nada em troca, porque ela não estará no processo de vampirismo, e sim num processo colaborativo. Ela dá ao outro o que tem de melhor e estabelece esse campo harmônico nesta relação interpessoal. Mas tem que ser um processo sincero, sem máscaras, sem medo. O medo é a maior barreira da humanidade, inclusive e, principalmente, o medo de mostrar nossas vulnerabilidades, achando que isso nos tornará pessoas fracas. Não. Só construímos algo novo errando, aprendendo com os próprios erros. A aprender com os próprios erros, este é o sábio. Mas o super-homem, a supraconsciência, sabe que é mais fácil aprender com os erros dos outros. Lembre-se sempre de tornar-se o observador, não o observado. De uma perspectiva maior, os seres etéricos nos observam. Mas quando nos abrimos, nos purificamos e entramos nesse campo harmônico, passamos a ser os observadores. Isso é muito importante. Não é um mero jogo de palavras, é uma forma de construir nossa consciência, de direcionar o pensamento para aquilo que queremos e não para o que os outros desejam que façamos ou manifestemos. O dom da vida se expressa na manifestação da nossa essência em quaisquer condições e circunstâncias. A alma, espírito, como podemos chamar, é uma entidade livre, devemos nos lembrar disso. Ela navega entre o nosso mundo interior e todas as construções do mundo externo, como uma águia que vê o todo e, ao mesmo tempo, mantém o foco na presa. Isso é uma consciência elevada que não perde o foco. A realização individual é o sucesso dos outros. Quando essa consciência é estabelecida, nos aproximamos cada vez mais da energia pura da fonte criadora que está em nós e, ao mesmo tempo, flui por todo o espaço-tempo como mantenedora de tudo. Através do processo da respiração profunda é quando mais conseguimos absorver essa essência. Lembram-se da essência? A fonte também possui uma essência, só que, ao contrário de nós, ela se manifesta abertamente. Somos nós que rotulamos tudo. De certa forma, isso é uma fraqueza do humano que precisa dar rótulos para se identificar ou se posicionar. Mas, veja, os rótulos são colocados por nós. Sempre que entrarmos no piloto automático ou numa situação constrangedora, devemos visualizar o espelho à nossa frente, ver o nosso reflexo e trazer a consciência para um nível de harmonia. É como a música, as escalas estão no mesmo padrão, mas as notas soam diferentes de acordo com as frequências que elas atingem. Nós também fazemos isso. No lugar das notas, são nossos pensamentos que estabelecem esses parâmetros. Se não houver harmonia, a orquestra não executa a sinfonia, tudo se tornam notas desconexas. Alegria. Mais importante do que qualquer trabalho, qualquer missão, qualquer propósito, sem alegria não se sai deste sistema.
A energia da alegria está acima da energia do amor por uma razão científica. Ela proporciona ao ser liberação de substâncias químicas que trazem paz interna, disposição e conforto. A dopamina e outros neurotransmissores são produzidos no estado de alegria plena. Neste estado de alegria, não importa se o ser tenha mercaba ou não, ele vai em todas as moradas. Em todas é bem recebido e as portas são abertas. Mas a tristeza, a angústia, os dramas não são suportados nem na Terra, nem nas dimensões superiores. Esta energia fecha as portas de todas as conexões possíveis. Simplesmente basta observar que quando nos deparamos com uma pessoa triste, amargurada, ressentida, que está ali remoendo os pensamentos, não é uma sensação boa. Inconscientemente, nos sentimos repelidos por esta energia, porque ela acaba se transformando em uma energia de vampirismo. Para se manter viva, a pessoa nesse estado precisa de coisas externas para alimentar a sua tristeza. Esse vampirismo se torna um remédio amargo, um verdadeiro veneno, porque ela sempre está procurando energia para alimentar a sua própria tristeza, angústia, seus dramas, seus questionamentos. Questionar é importante. Sem questionar, a pessoa não sai do lugar. Mas é preciso imprimir alegria em tudo que se faz, em tudo que se pensa, porque a alegria é contagiante. Por isso, é importante trazer essa energia da alegria para o nosso mundo interior, sentir essa alegria percorrendo todo o nosso corpo. Isso já não é mais a questão do amar ao próximo. Isso é o básico, pois a alegria manifesta em quem já transpôs esta ponte e sabe que está em um jogo e procura compreender as suas regras. Mas, como um jogo, as regras podem ser alteradas, e essas alterações são proporcionadas pela consciência superior do próprio ser, que está em contato direto com ele. Muitos não sentem, muitos não acreditam e não dão valor, mas este é o trabalho da consciência superior que está sempre emitindo sinais. Devemos prestar atenção aos sinais, eles advêm da nossa consciência maior. Estejamos com o campo aberto para recebê-los. Porém, isso não deve ser transformado em um dilema, num conflito. Aquilo que é necessário saber se apresenta quando o ser está preparado para assimilar. O processo de evolução é exatamente isso, um processo de assimilação. Quantas pessoas atingem um estado de evolução e, ao se depararem com seres e situações inimagináveis, retrocedem, se bloqueiam? Isso é natural, contudo, esse retrocesso, esse bloqueio, nunca pode significar algo permanente. É um passo atrás para que se possa com firmeza dar 2 à frente. Podemos simplesmente nos lembrar de momentos de alegria na nossa vida, da nossa caminhada. Eles existem, são vários, e trazer estes momentos para o presente, saboreando-os, tirando proveito desta energia, dessa história, dessa essência. Devemos estabelecer nossa consciência e nosso ser neste momento presente, fortalecendo nosso mundo interno, ansiando e nutrindo a vontade do estabelecimento dessa conexão com o nosso eu superior, nosso eu maior, de uma forma legítima. É um direito nosso ter essa conexão
e tudo nos virá em sonhos, intuição ou insights. Mas, para que isso aconteça, devemos ter bem claro na mente que tudo só vale a pena se no processo estiver envolvida a energia da alegria, que é a cola que mantém a pessoa centrada em seu próprio universo, sem desconhecer que existe um vasto mundo externo que agora está sendo refletido através dela mesma. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar para outras pessoas. Se você tiver alguma mensagem, alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários abaixo. Siga o site do Aurora Luminous com muitos textos para muitas reflexões importantes para o momento que nós estamos vivendo agora. www.auroraluminous.com. Gratidão e continue acompanhando os capítulos deste livro.